para a segunda parte. Que ventania louca lá fora. Meu Deus. Vamos aqui. Tá. Então a gente viu os operadores. E nós temos também os operadores matemáticos, ou os operadores lógicos, né? Os operadores lógicos são AND, e, OR, ou e NOT, negação, tá? Isso é bem tranquilo. A gente vai utilizar esses operadores lógicos na distribuição do código quando você tiver as condições, tá? Os operadores relacionais. O Lua prevê os seguintes operadores relacionais: menor, maior, menor ou igual, maior ou igual, 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 é igual, e o tiozinho, né, o acerto, o tio com o igual quer dizer diferente, tá? Isso, quando a gente estiver desenvolvendo o código, a gente pode utilizar esses operadores relacionais para poder colocar, por exemplo, quando eu estiver puxando um relatório, trazer os números de 1 a 100 que sejam menores do que 50, maior ou igual a 50. Então ele vai trazer todos os números até 50 quando é menor ou igual, ou maior ou igual a partir dos 50 até os 100. E por aí vai, tá? Precedência. A precedência em Lua é uma regra que determina a ordem na qual as expressões são avaliadas quando há múltiplos operadores em uma única expressão. Ela define a prioridade dos operadores em relação uns aos outros, tá? Como é que ele faz? Aqui estão alguns exemplos dos operadores em Lua e sua precedência, em ordem decrescente do maior para o menor precedência, tá? Então você tem ali exponenciação, representado pelo acento circunflexo, o NOT, o menos, como operador unário negativo, tá? Você tem o hashtag, comprimento de uma string ou tabela. Você tem o asterisco, o barra, o porcentagem, que é multiplicação, divisão e módulo, tá? Mais e menos, que são adição e subtração. O ponto, que a gente viu, que é a concatenação do string, tá? Quando você faz uma concatenação de um string junto com uma variável, tá? Você tem as comparações, menor que menor, menor ou igual, maior, maior ou igual, igual e diferente. Está até repetido ali um diferente lá. O AND, que é o operador lógico e, OR, que é o operador lógico ou, tá? Na precedência é importante notar que a precedência pode ser alterada usando parênteses para definir explicitamente a ordem de avaliação. Quando os parênteses são usados, as expressões deles são avaliadas antes de qualquer operação fora do parêntese. É a mesma coisa aquela da matemática. Voltando como aquele exemplo que a gente viu antes do intervalo, tá? Quando a gente utiliza o parêntese aqui, né, ele primeiro vai resolver essa multiplicação para só depois fazer a divisão. Então, como na matemática, a precedência em Lua é através do parêntese, tá? Tabelas, tá? Vamos lá para tabelas. Em Lua, uma tabela é uma estrutura de dados versátil e poderosa. Ela pode ser usada como um array, um dicionário ou até mesmo uma combinação de ambos.
As tabelas são principais estruturas de dados em Lua e são usadas para armazenar coleções de valores associados a chaves, tá? Então aqui, ó, você tem aqui uma tabela, tá? Você tem essa tabela criada aqui, eu criei a tabela. Aí, diferentemente dos demais, que eu simplesmente colocava o nome da string, ou o nome da variável e a string que eu queria, a tabela ela armazena mais dados. E elas são separadas por vírgula, né? E a tabela ela é fechada com as chaves, tá? Então você tem aqui, ó, essa tabela aí, nome tabela. Você tem o primeiro dado armazenado, Gustavo. Segundo dado armazenado, Menescal. Terceiro dado armazenado, 41, que é referente à minha idade. E o quarto, que é a profissão, professor, tá? Então, você pode encontrar os elementos na tabela através dos índices, tá? E esses índices são representados através dos colchetes, tá? Então, se eu quero printar uma informação daquela minha tabela que eu criei, eu quero a informação contida no... Fugiu o nome agora. No ponto 1, tá? Na locação 1, ele vai me trazer a informação Gustavo. Se eu pedisse que ele printasse a posição 4, ele ia trazer o nome professor. Vamos ver na prática. Sempre bom ver na prática. Então, voltamos aqui para o nosso querido bloco de notas e o nosso tela de comando. Vamos aqui criar um novo, que a gente vai chamar de tabela, tá? Então eu venho aqui, ó, tabela, que é o nome da variável que eu estou criando, tá? Igual, abro chaves e vou começar a inserir algumas informações que eu quero que ele armazene, tá? Então vamos lá, Gustavo, vou botar aspa, tá? Vírgula, Menescal, vírgula, 41, vírgula, professor. Fecho. Fechei aqui, tá? E logo em seguida eu vou fazer uma busca pela posição da tabela. Então eu venho aqui, print, abre aspas, chamo a tabela e qual posição que eu quero que a tabela me traga o resultado. Vou botar aqui 3, diferente do exemplo. Fecho, tá? E salvo. Salvar como? Todos os documentos. Tabela. Ponto lua. Salvo. E vamos executar. Lua. Espaço. Tabela. Ponto lua. O que é que o moço me trouxe? 41. O que foi que eu pedi para ele? Que ele fosse lá na tabela que eu acabei de criar e me trouxesse a posição 3. Imprimiu na boa. O que aconteceria se eu colocasse tabela na posição 5 da tabela? Ele vai me trazer 1000. Por que 1000? Eu tenho posição 5 na tabela? Não. Então ele me retornou um valor nulo. Não tem ninguém lá. Está vazio. E assim por diante.
Toda vida que você for fazer uma consulta na tabela para ele te informar qual valor está naquela posição e ele não tiver sido determinado valor para aquela posição, ele vai te dar o resultado nil. O código não vai quebrar. Ele simplesmente vai te trazer uma informação nil. Não existe, ó. Agora se eu pegar na 1, pegar na 2, ele já vai trazer quem está lá na 2. Menescal. E aí por diante. Peguei já na 3, já peguei na 1, é o exemplo principal. E na 4. Tranquilo, essa parte de tabela. Então, quando a gente cria uma tabela, a gente tem que colocar os nossos valores das posições, tá? Separadas por vírgulas e entre aspas. Sejam elas aspas simples ou aspas duplas, como a gente vem falando aqui o tempo todo. Beleza? Vamos seguindo. Guardar elementos da tabela em variáveis. Tá? A gente pode criar tabelas, que a gente pode criar informações na tabela e printar, transformando elas em variáveis. Tá? Eu criei aqui a variável nome, certo? Ele vai lá na tabela, vai puxar a posição 1 e aí ele vai trazer o resultado Gustavo. Da mesma forma como eu fizer idade, puxar a posição 3 da tabela, ele vai me puxar o valor 41, que é a minha idade que está lá na tabela. Então eu posso depois printar as variáveis. Vamos ver como fica. Tabela 2. Ó, vou tirar aqui esse print, tá? Eu vou preservar, vou salvar como tabela 2, só para vocês verem. Tabela 2. A gente não escolhe a barra, aquela primeira lá. Tabela 2, ponto lua. Tá? Salvar. Então, a minha tabela está lá. E aí eu vou criar agora as minhas variáveis. A minha variável nome, certo? Ela vai ser oriunda da onde? Lá da tabela. Tabela, tá? Qual a posição que eu quero? Eu quero a posição 1. Então, abre colchete, fecha colchete. Idade. Idade. Vai puxar da tabela. Qual a posição na tabela que está aparecendo a string, o tipo de idade? Posição 3. Então a gente vai lá, bota posição 3. Certo? E vamos printar. Print. As nossas variáveis que foram criadas com dados oriundos da tabela. Idade. Fechou? Salvar. Vamos executar. Tabela 2. O que é que ele me retornou? Gustavo 41. Tá? Vejam aqui uma coisa que eu não comentei ainda. Ali após essa parte aqui, ó, nome, tabela 1. Se você ver esse traço Gustavo, esse traço no código, tudo todo e qualquer texto que for precedido por 2 traços serve como comentário do código, tá? Ele fica escrito no código, mas em nenhum momento ele influencia no código, tá? É só mesmo para questão de identificação do que você está fazendo. Tranquilo? Isso a gente vai ver quando a gente for desenvolvendo nossos códigos. A gente vai começar a criar. Vocês vão ver que eu vou documentar o código todo.
Tipo, traço, traço. Vamos criar uma forma de quadrado. New, image, rect. Aí eu boto lá o eixo X, eixo Y. Aí eu digo que quero criar um quadrado. Eu gosto traço, traço, quadrado. Se eu botar traço, traço, quadrado, ele vai gerar uma imagem de um quadrado, mas aquele nome quadrado não vai aparecer em nenhum lugar e não vai influenciar nada. É só para eu saber que aquele comando que eu estou executando naquele momento vai me gerar um quadrado. É um comentário. Ele fica oculto no código em si. Para o usuário final, ele não vai nem saber que tem ali um comentário ali. É para quem está olhando o código e é importante esses comentários no código, gente, porque assim, a gente sabe que hoje em dia tudo é muito dinâmico. A gente pode estar trabalhando num projeto hoje, iniciar um projeto e às vezes largar no meio do caminho ou até ter a cooperação de outros colegas, tá? Então assim, se tu tem que fazer o teu código, como sempre tu faz uma redação. Nossos professores de redação sempre falam pra gente, quando tu escreve a redação, tu tem que escrever uma redação para que outras pessoas possam entender o que tu está querendo se expressar. No código é sempre a mesma coisa. Quando tu escreve um código, tu tem que escrever um código de forma limpa e botar essas observações para que uma outra pessoa, um terceiro que for mexer no teu código, identifique o que realmente tu está fazendo, o que tu está querendo fazer, o que objetivo tu está colocando aquele comando lá, tá? Então é legal essa questão do comentário. É tanto que eu vou executar aqui para vocês verem que ele não vai influenciar em nada. Ó. Eu boto traço, traço, espaço, aí eu posso botar aqui até, não preciso de aspa, não preciso de nada, eu posso botar do jeito que eu quiser. Aí eu posso colocar aqui, ó, puxa o valor da posição 1 na tabela. Da mesma forma, eu boto aqui, ó, puxa o valor da posição 3 na tabela. E aí aqui eu posso botar ainda também assim, ó, o que a Kisa aqui faz? Exibe os valores das variáveis que foram criadas. Salvar. O que aconteceu? Operacionalmente, nada. O resultado que está sendo apresentado para o teu usuário é o mesmo. Mas, como a gente está aprendendo, a gente está vendo, é sempre legal fazer essa questão do comentário. Você está para fixar. Então, quando a gente começar mesmo o código, a gente já está introduzindo o código aqui, a gente está começando a ver como é que se comporta o código Lua. Então assim, quando a gente começar a for desenvolver os nossos jogos, que a gente for fazer os nossos programinhas aqui, é sempre bom colocar os comentários. Isso eu vou fazer sempre com vocês, tá? Que vai ajudar a fixar. Tu vai olhar aquilo ali, pô, tá fazendo aqui. Com o tempo, tu vai fazer isso no automático. Vai facilitar a vida, porque o meu projeto final, como eu apresentei na primeira aula, foi dividido entre 3. Eram 4, no final das contas desistiu um colega nosso e a gente ficou só com 3. E o código, a gente utilizava o GitHub, né? Porque eu estou aqui na minha casa, minha outra colega estava na outra casa, o outro lá, então estava todo mundo espalhado aqui. E através do GitHub a gente fazia os nossos commits, né? A gente subia as nossas alterações de código e o código era todo comentado para todo mundo saber exatamente o que a gente estava fazendo, tá? Por mais que ele tivesse dividido entre o Gustavo vai fazer a fase 1, agora me fugiu o nome da minha colega. A minha colega fez a fase 2
e o Paulo ficou responsável pela fase 3. Então, assim, quando a gente precisava de ajuda na fase de um ou outro, essas observações, esses comentários no código faziam facilitar a vida daquela pessoa que estava ajudando a gente. Afinal de contas, a gente não estava compondo isoladamente. Isso assim, espero que vocês vivenciem isso, tá? Nas empresas. Hoje em dia é muito comum você ter essa questão de código compartilhado. Então, tu não fica exclusivamente desenvolvendo um programa só. Tu tem toda essa parceria com os outros desenvolvedores, que esses comentários no código é sensacional, tá? Vamos lá. Então, essa questão de guardar os elementos na tabela em variáveis, também tranquilo, show de bola. Vamos continuar. Por exemplo, alterar o valor de um elemento na tabela, tá? Aqui eu posso chegar e dizer que a tabela 1 agora vai ter o nome de Gilberto e a posição 2 da tabela vai ter o nome de Farias, tá? E aí eu vou criar uma variável que vai puxar a informação nova concatenada com a informação 2, tá? Criando a string nome, printando Gilberto Farias. Vamos ver. Tabela 3. Pode falar, Daniel. Professor, boa noite. Boa noite. Eu tenho uma dúvida. Tu declarou a tabela 1, né? No caso, se tu quiser dar ela tem uma linha. Então, cada linha de tabela tem que declarar a tabela 2, tabela 3, sucessivamente, seguindo as linhas baixas. Ou tu consegue declarar várias em uma tabela só. Aqui nesse caso aqui, no tabela lá, eu consegui declarar vários valores numa linha só. Entendeu? Sim, porque aí elas ficam em caso de coluna, né? Isso, exatamente. Exatamente. Eu teria como botar tipo uma linha com 2 naquela tabela, ou teria que botar a tabela 2 com as informações? Deixa eu ver aqui. Porque se nós formos ver, por exemplo, um banco de dados, né? Uhum. Aí tem as colunas. Tem as colunas e as linhas. Nós temos diversas linhas de baixo, Exato. né? Exato. No caso aqui, o professor declarou a tabela 1, agora estamos com 4 colunas aqui, tá? Isso. Para fazer uma linha número 2, no caso ele tem que declarar a tabela 2, com as informações. Eu teria que criar uma tabela nova. Ah, tá. Não tem como botar na mesma tabela, né? Não, porque ali se ele tá, aquele tabela 1 ele está puxando a posição 1 da tabela que tem o nome de tabela. Tá? E aí consequência, se eu fosse puxar a posição 2 entre colchetes a 2, a 3 e por aí vai. Se eu puxar uma que não existe, como eu falei, que aqui no caso seria a 5, ele vai retornar aquele resultado nil, né? Que é nulo, que não tem nada. Beleza? Então, vamos fazer esse exemplo aqui. Vamos criar o tabela 3. Novo. Tabela. Aqui. Igual a Gilberto. Tabela 2. Eita, quadrinho. Farias. Uma matriz no caso, exatamente. Farias. Nome igual tabela 1 concatenado com tabela 2 e vamos printar a variável. Fechou.
tabela 3. Lá como tabela 3 lua. Erro de sintaxe. Tabela 3. Tabela 3. Vou isso aqui. Tá. Ah, claro. É porque tá faltando uma linha aqui. Ele vai alterar diretamente a informação. Deixa eu só pegar aqui abrir o outro aqui. Tabela 2. Tabela tá aqui. Abrir com copiar. 3. Erro de sintaxe. Tá dizendo? Viu só? Eu não sei o que seria sem vocês, meus queridos. Observando meus erros. Obrigado, Ian, mais uma vez. Então, ó, vocês viram que por mais que eu tenha a tabela pré-determinada aqui, eu posso sugerir que a mesma mude o valor, tá? Então você vê aqui, ó, a tabela original tinha o nome Gustavo Menescal na posição 1 e na posição 2. Eu forcei que a posição 1 e a posição 2 fossem substituídas pelos nomes Gilberto e Farias, respectivamente, nas posições 1 e 2, tá? E aí, quando eu fiz a concatenação do nome da tabela 1 com a tabela 2, com os valores da tabela 1 e da tabela 2, ele simplesmente me puxou o novo nome Gilberto Farias, tá? Mostrando exatamente que é possível fazer alterar o valor de um elemento na tabela, tá? Mesmo com a tabela já pré-determinada em cima, se você fizer esses comandos após a tabela, eles vão sim mudar o valor deles na tabela, tá? Da mesma forma, a gente pode adicionar ou remover valores na tabela, tá? Por exemplo, temos aqui a nossa tabelinha lá, legalzinha, bonitinha. Aí o que vai acontecer? Eu vou criar uma tabela 5, tá? Vou dizer que ela vai ter o nome de valor e a posição da 4, que é a que a gente usava aqui, o nome professor, tá? Ele vai ser 1000. Então, o que ele vai acontecer agora? Quando a gente printar a tabela 5, que antes não existia, ele vai puxar o nome valor, tá? E a posição 4, que anteriormente tinha o nome professor, vai me retornar com o nome 1000. Então, vamos lá. Vem aqui, ó. Tabela, abre o colchetezinho, 5 igual a valor, tá? E o tabela 4, que possui valor, tá? Ele, vou dizer agora que o novo valor dele vai ser 1000. 4. Não hackeia não, cara. Igual a 1000, tá? E vou mandar printar 20 tabela
5 e tabela, tabela não, tabela. Quatro. Fechou? Vamos salvar. Vamos executar. O que é que ele me trouxe? Valor e o new. Então, eu pude adicionar e ao mesmo tempo remover novos valores a uma tabela que já havia sido pré-determinada. Eu tinha a posição 1, 2, 3 e 4, adicionei a posição 5 e removi o valor da posição 4 e mandei printar. Exatamente, vocês podem observar que o código Lua, mais uma vez, de cima para baixo, vai ser feita a leitura de cima para baixo, então ele vai obedecer naquela sequência lógica que está colocado. Tá? Podemos alterar os índices para chaves e encontrar por essas chaves utilizamos da seguinte forma, tá? Tabela ponto idade. Você está vendo aqui que na idade, ó, eu criei, certo? Eu criei índices. Esses índices são variáveis dentro da tabela, entendeu? Aí eu, em vez de buscar lá, eu não me lembro qual posição eu coloquei a idade. Cara, cria um índice. Faz como está aqui. Tabela igual. Nome, Gustavo, vírgula. Sobrenome igual. Menescal, vírgula. Idade igual 41, vírgula. Profissão, professor. Fechou as aspas. Misturar as duas formas. Eu creio que pode. Vamos testar agora. Porque essa forma você vê que ela fica mais lógica do que eu ficar decorando qual posição está na minha tabela. Então eu vou buscar o nome que está naquela minha tabela, ele vai puxar já Gustavo. Eu sei que ele vai puxar Gustavo. Não precisa dizer, está na posição X ou Y. Mas vamos testar. Muito boa, muito bem observado. Então vamos lá. Nosso queridão aqui de novo. Vamos copiar aqui, quem sabe que o código está valendo. Copiar. Novo. Vamos colar. Tem uma tabela lá bacaninha, do método convencional que a gente utiliza. Só que aí eu vou fazer misturado, tá? Assim como o Luiz Alberto indicou aqui pra gente. Então eu vou botar aqui nome, Gustavo, tá? Aí vou deixar ali o sobrenome como Menescal na posição 2. Aí eu vou colocar aqui a idade 41. Ó, idade igual a 41. E o professor, a profissão eu vou deixar lá no final, tá? Então eu vou mandar ele printar para mim o que? Eu vou querer que ele printe para mim a posição 4, que aí no caso eu vou botar a tabela 4, e vou pedir para ele me mostrar, certo? O tabela ponto nome, tá? Então ele quando printar é para ele printar para mim o que? Gustavo, professor. Vamos ver se vai dar certo. Salvar como. Todos os arquivos. Tabela 4. Ponto lua. Tá? Salvar. Vamos lá no querido. Põe. 4. Gustavo. 1000. Tabela 4. Tem ninguém na posição 4. Deixa eu ver aqui uma coisa. Deixa eu ver aqui.
ver quem foi 3 anos. Buffer. Salvar. Isso, ele está puxando um 1000. Então, pelo jeito, eu acho que ele não combina ele não combina os dois. Deixa eu ver aqui, ó. Tipo, tabela, ponto, idade. Salvar. Gustavo 41. Então, Luiz, respondendo a sua A2, claro. Tabela, colchete 2. Opa. Isso. Salvar. De novo. Professor. Eu tô achando dá, saquei, dá sim. Olha só o que acontece, tá? As posições aqui na tabela, o que a gente transformou, os valores que a gente exatamente, ele ignora as nomeadas e coloca as outras ordenadas. Perfeitamente, exatamente, você tirou agora as palavras da minha boca. A gente pode observar que o 2 é exatamente o valor professor na ordem que não está nomeada, tá? O Menescal aqui, ó, o Menescal ele está na posição 1 e o professor está na posição 2. Por isso que quando a gente teve naquele primeiro resultado, a gente tentou naquele primeiro teste, ele retornou um valor 1000. Ele estava fazendo referência a uma posição que não existia na tabela, tá? Ele estava puxando uma posição que não existia na tabela, por isso que ele deu o resultado de 1000. Show, massa, maravilhoso, muito bom, tá? Então vamos continuar. Ó, exemplos de tabela no mundo real, tá? Você tem aqui, ó, usuário, uma tabela usuário, tá? Que você tem o nome, a variável nome, você tem a sobrenome, a variável sobrenome, você tem a variável idade, você tem a variável endereço, você tem dentro da variável endereço, dentro de endereço você tem o número, a rua e o complemento, tá? E os conhecimentos, a tabela de conhecimentos. A tabela de conhecimentos você tem HTML, CSS e Lua, tá? Então se você puxa aqui, ó, usuário, ponto, endereço, ponto, rua, é igual a Florianópolis, tá? Então, se eu mandar printar, ele vai puxar o que? A informação que eu tenho lá do usuário, ele vai puxar a informação que eu tenho do endereço e vai puxar a interação, a informação que tem do rua. Da mesma forma, se eu fizer o print, ó, como usuário e conhecimentos, aí na tabela conhecimentos ele vai puxar o que? Ele vai printar a informação que tem do usuário, aí ele vai trazer Gustavo, Menescal, 41, endereço tal, ponto conhecimento 1. Aí ele vai puxar a posição 1 do conhecimento dele, que aí ele vai trazer para mim o que? HTML, tá? Então, gente, basicamente chegamos ao fim dessa parte introdutória do Lua, tá? Então a gente viu hoje, viu tabelas, viu os variáveis globais e locais, viu string, viu tipo como printar, tá? Tem aqui algumas atividades que eu vou deixar para vocês darem uma olhada, para vocês darem uma pesquisada, para vocês reforçarem essa questão do conhecimento adquirido hoje, tá? Então, nas atividades aqui tem, né, tipos de dados em Lua, quais os tipos de dados em Lua, como definir uma variável em Lua,
Qual a diferença entre uma variável global e uma variável em Lua? Como verificar o tipo de uma variável em Lua? Lembra lá no type? A gente botava o comando type, print, type. Então, eu quero que vocês aproveitem agora, final de semana, tem um tempinho a mais para dar uma olhada nisso, tá? Tentem resolver esses exercícios sem olhar, revisem o slide e tentem responder essas perguntas para poder fixar, tá? Para poder ficar quente, que na segunda-feira vai ser mais massa ainda. Vamos continuar nessa pegada. Adorei a aula de hoje, adorei a participação de vocês, tá? Mesmo pelo chat, esse feedback tá legal. Hoje já não foi uma aula tão chata como foi as anteriores, isso eu tenho que admitir, né? Passou um pouco daquela ansiedade, estamos conseguindo cumprir com o nosso cronograma, tá? Então, vejam isso, ó. Interpretador do Lua. O que é um interpretador em Lua, né? Como executar um script de Lua no interpretador? Foi exatamente o que a gente foi fazendo agora. Como sair do interpretador? Como imprimir algo no interpretador? Eu quero que tudo isso vocês façam essas atividades para vocês fixarem. Não precisa me entregar, tá? Mas eu quero ver um feedback na segunda-feira que eu chegar. A gente vai dar uma pincelada rápida nisso aqui para poder dar uma refrescada, porque tem um final de semana. A galera às vezes dá uma dispersada, tá? Mas se vocês puderem fazer esses exercícios de fixação para vocês mesmos, vocês vão estar ganhando bastante, tá? Ó, atribuição em Lua, como atribuir um valor a uma variável, como atribuir vários valores a variáveis em uma única linha, né? Separando por vírgula. A correção em Lua, o que é correção em Lua? Descreva uma situação que a correção acontece. Aquele lá que a gente coloca o número entre aspas, que ele reconhece que ali é um string, que não necessariamente é um string, mas sim um número. Aí ele vai lá e reordena, né? Concatenação em Lua. O que acontece com a concatenação em Lua? Como concatenar duas strings em Lua? Qual é o símbolo que a gente utiliza para fazer essa concatenação? Que é o ponto, ponto, não mais, que é uma operação lógica, né? Os operadores em Lua. Quais são os operadores aritméticos em Lua? Quais os operadores lógicos em Lua? E quais os operadores relacionais em Lua? Tudo isso a gente viu hoje aqui. E por último, a manipulação de tabelas em Lua, né? O que é uma tabela em Lua? Como criar uma tabela em Lua? Como adicionar elementos a uma tabela em Lua? Como acessar os elementos da tabela em Lua? Como adicionar elementos em uma tabela em Lua e como remover elementos em uma tabela em Lua. Tudo isso a gente viu aqui hoje, tá? Então assim, ó, eu vou agora a Thalita, não te preocupa, tá? Se você entendeu muito bem, se você conseguiu entender essa parte teórica, beleza, tá? Aqui pode ser que algumas pessoas tenham um certo conhecimento a mais, tenham uma bagagem a mais, tenham uma coisa. Mas assim, ó, não te preocupa. É como eu falei, aqui a gente vou tentar nivelar o nível de conhecimento para todo mundo. Os colegas que tiverem conhecimento a mais, quiserem fazer intervenções durante a aula, através do chat ou levantando a mão para poder dar um exemplo a mais, é sempre bem-vindo, tá? Essa interação aqui é bacana. Não enxergue, não atrapalha de forma nenhuma, tá? É interessante que vocês reassistam, tá? Quem quiser pode depois me chamar amanhã no privado. Ô professor, eu estava na aula ontem lá, me passa por favor o link da aula ontem que eu quero dar uma revisada, eu quero ver as explicações que tu mostrou, tá? Eu vou aqui, ó, rapidinho, já que vocês vão querer observar. Pode sim, pronto, ó, o Ian aí, ó, já se colocando à disposição, tá? Isso aqui é bacana. Enxerguem seus colegas aqui como seus amigos.
tá? Não enxerguem eles como seus inimigos. O cara que está aprendendo também, ele vai saber mais do que eu, ele vai ter uma colocação melhor. Não, se chama cooperação. Vamos cooperar entre os outros, vamos tirar dúvida. Foi assim na minha época. Eu também cheguei, eu tinha bagagem, mas isso pra mim foi nossa senhora, foi uma explosão assim na cabeça, me abriu os horizontes, entendeu? E é tanto que eu tô aqui, cara. Foi uma coisa que foi fantástico que aconteceu. Essa oportunidade que vocês estão tendo aqui é de ouro, é cansativo, passamos o dia inteiro trabalhando. Vocês não têm noção aqui da barulheira que foi para tentar conseguir fazer hoje aqui a nossa aula. E olha como fluiu bacana. Estamos conseguindo chegar hoje às 10h30 da noite. Coisa que a gente não conseguiu nos primeiros horários porque era meio sacal, meio chato, tá? Então assim, para finalizar aqui, eu quero passar duas coisas para vocês observarem também, tá? O site que eu falei que ia passar para vocês, que era bem interessante, com documentação Lua, tá? Ele vai dar um passo a passo de como fazer com que o Lua rode no teu computador, tá? E eu vou upar na parte da nossa turma, tá? Todos esses exemplos que nós criamos hoje aqui, tá? No Notepad. Se vocês quiserem na casa de vocês utilizarem o Sublime Text, utilizar o VS Code, fiquem à vontade. Se vocês quiserem usar o Sublime e até o VS Code, fica até mais fácil para não ter que ficar toda a vida na hora de salvar, selecionar todos os tipos de arquivo para poder salvar com a extensão .lua, tá? É só lembrar que sempre que você for salvar o seu programa, pode botar .lua, tá? Então, como a gente já está finalizando, eu vou passar agora o link para vocês, que ele mostra o passo a passo de como fazer esses exemplos que a gente fez aqui agora, tá? Terminal .com.br/lua. Esse daqui é muito bacana, esse site, tá, gente? Ele é um guia definitivo para quem está começando a aprender Lua, tá? Ele vai falando da introdução, praticamente o que eu falei. Então vocês vão ver que boa parte das informações que a gente apresentou nos slides são provenientes também desse site, tá? É um negócio bem bacana. Preparando o ambiente, essa preparação do ambiente aqui é geralmente quem está utilizando o Linux, mas quem está usando o Windows tem também aqui como rodar, tá? O Olá ao Mundo, tudo direitinho aqui. Esse é um dos sites que eu vou passar, tá? Que é aquela visão geral, vou colocar aqui. E assim que terminar aqui a aula, eu já vou jogar lá no grupo do WhatsApp também, vou até fazer isso agora. Deixa eu abrir aqui o WhatsApp, já vou colocar aqui. Web WhatsApp, não, tem que abrir no outro navegador, senão não vai abrir aqui. Só um instantinho. Pronto. Web. Esse endereço aqui, que eu vou colocar aqui agora, é para vocês baixarem o engine do Lua na máquina, tá? O engine do Lua, tá? É esse endereço aqui, é a versão 5.44, não é a versão mais atual, mas ele roda bem, dá para fazer exatamente o que a gente andou mexendo aqui, tá? E eu vou passar para vocês também aqui. Copiar. E esse último endereço aqui, tá? É o passo a passo de como instalar o Lua no Windows, tá?
Todas essas informações aqui agora que eu copiei para vocês, eu vou colocar lá no grupo também para poder ficar armazenado e ficar mais fácil de vocês acessarem. Beleza, gente? E logo mais agora quando terminar, eu já vou upar na nossa pasta da turma. E como diria a professora Juliana, uma boa noite, um bom final de semana para vocês. Não façam o que eu não faria. Tá? Juízo, galera. Tudo de bom. Valeu. A aula de hoje foi sensacional. Qualquer dúvida, pode me chamar no zap. Não tem problema, tá? Tô que nem o Ian, tamo junto. Vamos tirar as dúvidas e vamos que vamos, tá? Boa noite. Foi sensacional. Valeu esse feedback. Adorei. Bom final de semana. Valeu, galera. Opa! Fala ali! Não, porque o Sublime e o VS Code, eles são praticamente só para escrever o código, entendeu? E aí no caso você tem que criar, nessa explicação que eu passei aqui, do instalando no Windows, você vai criar uma variável de ambiente, tá? Que ela vai funcionar quando você digitar o Lua. Aí você digita o nome Lua, ele já vai puxar aonde ele tiver, essa variável de ambiente vai funcionar da seguinte forma, certo? Quando você digitar Lua, ele vai entender que aquele Lua é um comando pelo arquivo lua.exe que está lá dentro do teu arquivo de programas, tá? E aí ele executa. Mas no VS Code e no Sublime, eles não têm esse poder de fazer essa execução. Então tu precisaria de um console. No caso do Lua, o console é o nosso CMD. Mas eu vou observar isso aí, essa sua pergunta. Eu vou ver se eu consigo ver isso no final de semana, porque quando a gente trabalhava... Pois é o que o Luiz falou. Existe uma grande chance do VS Code executar, porque o VS Code em si, dentro dele, tem um console. E se tu abrir a pasta... Vou executar isso agora. Vamos tirar essa dúvida aqui agora. Ó, quando vocês instalaram o VS Code de vocês, foi criado eu pedi para vocês marcarem tudo, certo? Então, documentos, deixa eu ver se vocês estão vendo a minha tela, peraí. Pronto, estão vendo a minha tela. Então, quando eu criei aqui em documentos, CPDI, exemplos Lua, se eu clicar com o botão direito, eu posso abrir com... Abrir com code, tá? Eu estou abrindo essa pasta com o code. Aí quando eu abrir com o code, você tem que dizer que confia nos autores da pasta a primeira vez, para ele não ficar te enchendo o saco, tá? Então você tem aqui, ó, todos os códigos que a gente executou hoje, tá? Deixa eu tirar ele aqui da página inicial, porque aqui é um saco. Pronto, vamos aqui abc.lua. Deixa eu ver se ele puxa o terminal, tá aqui, ó, novo terminal. Vamos ver se... Pronto! Dá sim. Ó, aí eu faço aqui, ó, abc.lua. Ó, deu um erro aqui. Ah, claro, eu tenho que chamar lua, espaço abc.lua. lua.abc.lua. Dá. Boa. Tá aí, ó. VS Code sim. Luiz, mais um ponto pra ti, cara. Valeu. É isso mesmo, eu tava rateando. Esqueci que o VS Code, ele funciona como uma... Eu esqueci do nome agora, cara. É que nem o IntelliJ. Ele agrega todas essas funcionalidades. Console
e desenvolvimento do código. Porque à medida que você já vai desenvolvendo o código, tu pode executar aqui embaixo no console e já ver se ele está dando certo. Então da mesma forma que eu abrir aqui qualquer um outro aqui, se eu botar hello, tirar o ABC aqui, ó, porque eu vou estar executando aonde o arquivo está, ó, hello.lua, ó, hello world. Da mesma forma, se eu pegar e botar as tabelas tudo que eu criei aqui, ó, tabela.lua, aí, ó, tá lá, puxando as informações da tabela, tá? Então, sim, show de bola. Vou encerrar a gravação agora e vou avisar o pessoal no grupo lá para dar uma olhadinha no final da gravação que teve esse easter egg aí, tá bom? Então, valeuzão, valeu, boa noite, até segunda.